Outro destaque: Nicolás Maduro apresentou a cédula de votação para as eleições presidenciais no seu país, que acontecem no dia 28 de julho. Na cédula, o nome do ditador e a foto dele aparecem nada menos do que 13 vezes, dominando toda a primeira fileira. E de forma irônica, o venezuelano disse em um programa de TV o seguinte, vou abrir aspas: Maduro tem 13 cartões, hegemonia, candidato único, ditadura, fecha aspas. Segundo Maduro, ele aparece 13 vezes porque existem 13 movimentos políticos poderosos de esquerda, do marxismo, do leninismo, do comunismo, do cristianismo e de movimentos sociais que apoiam a sua candidatura. Roberto Mota, as pessoas que nos acompanham por imagens estão vendo justamente essa cédula, bem pitoresca, parece um álbum de figurinhas da Copa do Mundo, com vários quadradinhos, os rostos dos candidatos. E aí na primeira fileira, figurinhas repetidas, Nicolás Maduro praticamente, não, na primeira fileira inteira e também em vários campos da segunda fileira. Mota, desse jeito, serão eleições muito disputadas, hein? Imagine o eleitor que tomou uma cachaçinha antes de votar, né, Canhão? Meu Deus. Ele vai ficar louco, ele vai achar que o problema é da bebida. Essa é uma daquelas notícias que a gente vai conferir para ver se não é pegadinha. Eu confesso que eu fiz isso, porque olha só, o Maduro aparecer exatamente 13 vezes não pode ser coincidência, certo, companheiro? Tem mais, tem a ironia do ditador fazer uma gracinha de chamar o seu próprio regime de ditadura, em tom de chacota. É fofo demais. E tem mais, tem a explicação que ele deu para aparecer 13 vezes na cédula, né? Porque são 13 movimentos políticos, todos muito poderosos, da esquerda, do marxismo, do leninismo, do comunismo. Olha aí, gente, que beleza que é a diversidade democrática de uma ditadura. Mas tem mais. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, 37 organizações políticas nomearam um total de 10 candidatos. Como vocês podem ver nessa imagem, são todos homens. Então. Bem, retomando a discussão sobre as eleições na Venezuela, a divulgação da cédula, uma cédula muito pitoresca, para dizer o mínimo, em que aparece 13 vezes o rosto de Nicolás Maduro. Ele ocupa várias posições dessa cédula e outros candidatos também se repetem. Os da oposição não aparecem, né? São esses buracos, esses espaços em branco. Estou descrevendo justamente para as pessoas que estão nos escutando pela rádio, mas quem está conectado pelas plataformas digitais e também pela TV por assinatura pode observar a cédula, que parece, na verdade, um álbum de figurinhas da Copa do Mundo com os rostos dos candidatos. Você, José Maria Trindade, já tinha visto isso em alguma eleição aqui no Brasil, Zé Maria? É bizarro, né? Eu tenho até medo de adotarem algo parecido. Você digita o número do seu candidato, aí a urna eletrônica diga, mas você tem certeza que você quer votar nesse candidato? Diga sim ou não. Aí você diz sim. Aí fala assim, mas é nesse que você quer votar? Coisa desse tipo. Essa cédula aí, ela é esquisita porque o processo eleitoral lá é esquisito. É um processo eleitoral onde o presidente convoca a eleição e ele domina o judiciário e não aceita inscrição de partidos de oposição e assim por diante. É tudo muito estranho. Mas, enfim, na cédula eleitoral tem 13 vezes o Maduro, tem 5 vezes um, tem 4 vezes outros, tem 3 vezes outros, tem 2 vezes outros. Ou seja, são figurinhas repetidas que completam o álbum na Venezuela. Você, Beraldo, já tinha visto uma situação como essa? 13 vezes a foto de Nicolás Maduro. O que a gente pode projetar para essa disputa que acontecerá nas eleições no mês de julho? Coitado dos venezuelanos, hein? Cristiano Beraldo, você, por favor. Neto, e eu tenho certeza que cada voto no Maduro, como ele aparece 13 vezes, cada voto nele vale 13. Vale 13, entendeu? Então, é isso. Marca ali 13 vezes o nome dele, aí vale 13 votos. É por aí, quer dizer, essa coisa realmente bizarra é uma invencionice que não tem propósito absolutamente nenhum que não atender a vaidade
É outro que tem 4, 5 vezes, outro tem 3 vezes. Pois é. Então, assim, isso serve apenas para atender a vaidade de uma pessoa absolutamente doente, desequilibrada, que tem uma conduta incompatível com qualquer resquício de democracia. E aí fica fingindo para o mundo de que tem essa cédula bonitinha, colorida, com a fotinho dele 13 vezes, como se enganasse alguém, como se alguém olhasse para isso e identificasse nisso algo a ser reconhecido, a ser aplaudido, a ser elogiado. Então, Nicolás Maduro é uma vergonha para o mundo civilizado, é uma vergonha para o mundo livre, é uma vergonha para a democracia, para a liberdade de expressão, para o senso de justiça, para um anseio da sociedade venezuelana que vive na miséria enquanto ele conta os seus bilhões de dólares roubados do povo, porque ele só tem competência para roubar, para ganhar dinheiro ilícito. E faço um desafio aqui, Maduro, se não gostou do que eu falei, me processa aí na Suprema Corte da Venezuela, que eu vou ficar aqui, tremendo de medo. Eu não duvido que ele tenha contratado uma empresa clipadora para monitorar os nossos programas, hein, Beraldo? Agora, Mota, muito provavelmente, todos aqueles partidos que aparecem nos vários quadradinhos representam a aliança em torno da candidatura de Nicolás Maduro. Só que ao invés de ele aparecer uma única vez e embaixo todos os partidos que o apoiam, ele acaba repetindo a sua fotografia e a pessoa acaba optando em votar no Maduro e naquele partido, que muito provavelmente acaba canalizando votos para deputados, senadores. Não sei se é uma eleição que contemple também o legislativo do país. Enfim, essa informação inclusive foi compartilhada por uma telespectadora. Mesmo assim, obviamente, ele se vale dessa situação para aparecer por 13 vezes. Agora, Mota, queria também trazer uma reflexão sobre o papel dos países da América do Sul, mas sobretudo do Brasil, em relação ao não cumprimento da palavra ou da promessa de Nicolás Maduro de realização de eleições limpas e transparentes. Os Estados Unidos fizeram um movimento, impuseram sanções justamente porque Maduro não cumpriu o que prometeu lá atrás. Mas o Brasil, ainda que a gente tenha divulgado ao longo da semana que o presidente Lula estaria irritado, mas não houve uma manifestação pública, direta, firme, por parte do chefe do executivo brasileiro, né? Não houve, Caniato. Eu posso imaginar pessoas do governo rindo, achando engraçado essa história, talvez até em algum lugar escuro da mente, pensando se um dia no Brasil eles não podem fazer a mesma coisa que, ai meu Deus, já imaginou a pessoa ir lá votar na urna e tá o meu rosto várias vezes? Eu vou usar aqui uma palavra que eu não costumo usar com frequência, que é vergonha. Eu acho que a posição de todos os países, todos, sem exceção, em relação à Venezuela é vergonhosa. Talvez a única exceção, a única, seja a Argentina, porque Javier Milei condenou a Venezuela em termos tão fortes. Se eu não me engano, o ditador da Venezuela disse que ia proibir aviões da Aerolíneas Argentinas, né, de passar pelo espaço aéreo da Venezuela, como represária aos comentários do Javier Milei. Os outros países afundaram na mesma lama da passividade. São cúmplices, inclusive, eu digo, Estados Unidos. Estados Unidos, quando tem os seus interesses verdadeiramente afetados, eles mandam tropas. Isso já aconteceu praticamente em todos os países ali da América Central. O último episódio que eu me lembro, assim, que chamou a minha atenção, foi no Panamá, quando aquele ditador Manuel Noriega deixou de atender os interesses americanos, tiraram ele do poder numa operação militar assim, espetacular. E depois o Manuel Noriega foi mofar numa prisão americana, salvo engano, ficou lá, ainda está lá ou morreu na prisão. Então os Estados Unidos sabem muito bem o que acontece na Venezuela, não custa lembrar. A última informação que eu tive, o Nicolás Maduro e vários dos seus assessores constavam da lista do Drug Enforcement Agency, a agência
de combate às drogas americanos com a recompensa, se eu não me engano, de 15 milhões de dólares. E aí o governo americano fica nessa história de sanções. Aí, o Maduro prometeu que agora ele vai ser gente boa. Então a gente tira as sanções. Quanto dinheiro não entrou na Venezuela nesse período em que as sanções foram levantadas? Agora o Maduro foi mal comportado, porque ninguém sabia, né? Um país que tem as melhores agências de inteligência do planeta, a National Security Agency provavelmente intercepta todas as comunicações do planeta Terra. Os Estados Unidos não sabia que o Maduro ia ser malvadinho de novo. Bota as sanções de novo. É muita irresponsabilidade com o sofrimento de um povo. Já falei isso aqui. Tem grandes semelhanças com o que aconteceu na Europa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra, quando todo mundo achava fofinho, achava que ceder às loucuras daquele ditador alemão e do ditador italiano ia fazer com que eles se acalmassem e não fizessem nada demais, e aí o mundo caiu na Segunda Guerra. Então chega de dar palco para esses ditadores. Beraldo, o papel do Brasil e dos demais países da América Latina em relação à posição de Nicolás Maduro frente a eleições pouco transparentes, mas também quando o Mota fez essa crítica aos Estados Unidos, você fez uma sinalização de concordância, né? Não, sem dúvida. O Mota está certíssimo. Ele descreveu exatamente o sentimento que eu tenho em relação a todos os países. A Venezuela, ela tem alinhamento estratégico com o Irã, com Rússia, com China. E você tem os países da América do Sul que deveriam ter um papel preponderante em submeter a Venezuela a sanções tão fortes e tão graves que Maduro nunca pudesse ter existido. Só que não foi feito isso. A gente viu uma posição covarde, sobretudo o Brasil, que é o maior país da América do Sul, deveria ter uma posição de liderança, mas não consegue exercer essa liderança. É liderança do gogó, e liderança do gogó não serve para absolutamente nada. A gente se transformou num país que não consegue controlar as fronteiras, não investe no nosso exército, não investe nas nossas polícias, não tem política de segurança pública, não tem firmeza geopolítica absolutamente nenhuma. A gente é um Maria vai com as outras. A gente não consegue ter uma posição firme no nosso quintal. Então, diante deste cenário, uma figura repulsiva como Nicolás Maduro viu o ambiente perfeito para crescer, para enriquecer. Veja, não tem nada de social. A gente vê a esquerda aplaudindo o Nicolás Maduro, tolerando os seus absurdos, que é o que acontece com os Estados Unidos, com o governo Biden, o governo de esquerda democrata, de alguém incapaz de conduzir a presidência de um país tão importante como os Estados Unidos de uma maneira firme, adequada, que se espera de alguém que está nessa posição. E Nicolás Maduro está nadando de braçada, cada vez mais rico, fazendo o que quer e deixando a população venezuelana na mais absoluta miséria. É uma questão humanitária. Alguém que fique preocupado com o bem-estar dos presos não pode olhar para a situação da população venezuelana e simplesmente achar que está tudo bem, que está tudo normal. Esse tipo de atitude revela cabeça fraca, cabeça dodói, igual a do próprio Nicolás Maduro. Zé Maria, faltou um posicionamento mais contundente do governo brasileiro contra o não cumprimento de Nicolás Maduro, aquilo que ele havia assegurado meses atrás para a realização de eleições limpas e transparentes, porque o líder brasileiro, o chefe do executivo, se manifestou, por exemplo, contra a ação de Israel, guerra Ucrânia-Rússia, mas faltou, um posicionamento mais contundente em relação à Venezuela. Eu te confesso que eu fico constrangido ao falar da Venezuela, um vizinho, que mantém um regime deste nível de ditadura tão próximo aqui. E fico mais constrangido ainda de que não há grandes reações de políticos aqui no Brasil. Poucos são os políticos e os líderes que dizem claramente sobre a Venezuela. E quando eu digo isso, eu me refiro aos venezuelanos que sofrem, que fogem a pé do país, ou seja, um flagelo humano. O número dessas pessoas que saem da Venezuela não é maior para o Brasil, mas mesmo assim a gente vê a chegada de
de venezuelanos e a situação que eles chegam aqui na divisa do Brasil. Faltou um posicionamento firme do governo, que era só continuar o que já estava antes, né? E não precisava nem aprofundar, é o que já era antes. Aí, voltar com a embaixada, lá. Hoje nós temos o escritório de negócios lá. O Brasil poderia continuar sem esse escritório de negócios, que eu não vejo que negócios fechar com a Venezuela. O governo foi tímido ao reclamar e ficar com preocupação o não registro da candidatura da oposição. Isso não basta, tem que ser mais contundente. Tá certo. Falando em oposição, peraí, a produção acaba de me passar uma informação. Houve uma mudança em relação à cédula na Venezuela. A oposição vai poder competir. Então, 3 competidores foram incluídos na cédula eleitoral. Cristiano Beraldo, o que você achou dessa inclusão? Tem um cara jovem ali que promete, hein? Não, eu tenho certeza que a chance da gente ser preso aumentou muito, viu? E você, Roberto Mota, vai disputar com nomes importantes da política venezuelana, hein? Eu pensei exatamente a mesma coisa que o Cristiano Beraldo. Eu fiquei preocupado aqui. Você, José Maria Trindade, viu que você foi contemplado também, hein, Zé? Mas eu vou fazer campanha, tô indo para lá já. O problema é a minha vida. Dizem que o local legal lá chama-se Los Roques. É um balneário conhecido lá, dizem que é muito bonito realmente.